Peró? Olá, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vim fazer um convite aqui no Alô Iperó, no nosso quadro de saúde mental. Esta semana, na próxima terça-feira, dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Essa data é muito importante e a gente precisa aproveitar a instituição dessa data para que a gente fale sobre o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Por que é tão importante? Eu trouxe aqui alguns dados para que vocês entendam como que as nossas crianças e os nossos adolescentes estão desprotegidos no nosso país. Foi feita uma pesquisa entre 2011 e 2017, identificou-se que neste período, de 2011 para 2017, teve um aumento de 83% das notificações de caso de abuso e exploração sexual infantil. É muita coisa. Isso de casos notificados. Várias pesquisas apontam que a notificação, ou seja, a denúncia quando é feito, o caso quando é acolhido e acompanhado, isso só acontece em um caso para 10. Então nós temos 9 casos nessa porcentagem. Sempre que acontece um caso de notificação, outros 9 também estão acontecendo com crianças e adolescentes e não, a gente nem sabe, fica restrito ali ao universo, aquele contexto daquela criança. Então, mais do que nunca, aquele ditado, aquele provérbio africano que é preciso uma vila, é preciso toda uma comunidade para cuidar de uma criança e do adolescente, é urgente que a gente pense dessa forma, né? Que não é só no núcleo familiar, a escola, os vizinhos, todos os adultos da sociedade têm por obrigação cuidar das crianças e dos adolescentes, né, que estão à nossa volta. Então, um outro dado extremamente importante para a gente pensar foi uma pesquisa feita pela Secretaria Nacional de Segurança Pública de São Paulo em 2017, onde eles fizeram um levantamento de todos os casos de violência sexual ocorridos no estado, independente da faixa etária, e de todos os casos, 75% eram violência sexual contra crianças e adolescentes. Sendo que desses 75%, 90%, quase que a totalidade, os atos de abuso sexual foram cometidos por alguma pessoa conhecida da criança, por algum parente, por algum vizinho, por algum amigo da família. Então o perigo está muito mais perto do que a gente imagina. E o que a gente faz com esse dado? É isso que eu vim trazer aqui para vocês. Vim convidá-los a todo mundo dar as mãos e se propor a olhar com muita atenção para essa causa nesse dia de luta, principalmente, mas sempre, que essa vigília seja constante. Uma criança que é violada sexualmente, seja, quando a gente pensa no abuso sexual, às vezes a gente, enganosamente, a gente acha que é apenas os casos onde há o ato sexual, onde há a manipulação do corpo da criança, mas não necessariamente. É também abuso sexual quando um adulto se insinua para uma criança sexualmente, libidinosamente, quando ele tira a calça e mostra os seus órgãos genitais para a criança, quando ele fala sobre conteúdos sexuais para criança e para adolescente, tudo isso é considerado abuso. Tá? E a exploração sexual? A exploração é o uso de crianças e adolescentes para receber ganhos financeiros, ganhos em dinheiro, lucro, ou
favores, né? Alguma vantagem. Então também é uma outra questão importante da gente ficar de olho, tá? Bom, o que nós, indivíduos da sociedade, podemos fazer para proteger a infância? É observar os nossos filhos, observar as crianças com as quais a gente tem contato e orientar essas crianças. É na observação que a gente vai ver alterações de comportamento. As crianças que estão sendo vítimas de abuso sexual de qualquer ordem, elas mudam muito bruscamente os seus comportamentos. Elas ficam mais agressivas, elas ficam com medo, elas ficam assustadas, elas ficam mais ansiosas, tá? Elas tendem a se isolar de uma hora para outra, a evitar contato social com outras pessoas. Elas ficam com muito medo, tá? Então, sempre que houver uma mudança brusca de comportamento, a gente precisa ficar de olho. A gente precisa conversar com a criança, perguntar se ela está bem, se alguém está fazendo algum mal para ela. E no dia a dia, mesmo que os nossos filhos, as nossas crianças não tenham nenhuma alteração de comportamento, é nossa obrigação orientar essa criança, esse adolescente, desde muito pequenininha. Uma criança de 2 aninhos, quando começa a andar, a falar, né? A gente já pode, durante o banho, ir conversando com ela, falar os nomes científicos, né? Os nomes corretos, sem fantasia para os órgãos genitais, a vagina, o pênis. Quando for dar banho, falar, olha, é importante, por isso que a gente usa roupinha, a gente não fica sem roupa, porque as nossas partes íntimas devem ser preservadas, a gente não pode deixar as pessoas, nem os colegas, nem os adultos tocarem na gente. E aí, conforme a criança vai crescendo, a gente vai dando mais informação. Para um adolescente, a gente pode falar o que é um abuso sexual, a gente pode dizer para a criança de 7 anos, por exemplo, que ela não pode deixar ninguém tocar nela, né? E que sempre que alguém insinuar, ou algum colega queira tocar, ou algum adulto, ela tem que dizer não, e ela pode vir sem vergonha, sem medo, contar para o adulto de referência e de segurança, tá? A gente precisa ensinar as nossas crianças a dizer não para os toques e a dizer não para o segredo, porque é muito comum nos casos de abuso sexual que o abusador diga para a criança que ela não pode contar para ninguém, porque senão as pessoas vão ficar bravas com ela e vão colocá-la de castigo. E a gente tem que dizer para as nossas crianças que isso não é verdade, que se alguém mostrar as partes íntimas, pedir que ela toque ou pedir para tocar nas partes íntimas dela, ela tem que dizer não, e ela tem que também dizer não para o segredo. Ela tem que contar para a gente poder protegê-la. E por fim, jamais duvide de uma criança. Mesmo que ela diga que o pai, o padrasto, o primo, o irmão mais velho a tocou, a violou de alguma forma, não duvide. Não duvide. Não olhe para aquilo como se fosse uma fantasia de criança. Acolha, escute, procure os serviços especializados, procure os órgãos de defesa da infância, o Conselho Tutelar, o CREAS da sua cidade, que é o Centro de Referência Especializada em Assistência Social, onde tem equipes de psicólogos e assistentes sociais preparados para conduzir e orientar da melhor forma as famílias que estão passando por isso. Para terminar, eu queria dizer para vocês de onde que surgiu essa data. O 18 de maio, ele foi instituído em maio de 2000 como lei, né, por força de lei, como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil. E essa data foi escolhida em memória de uma garotinha de 8 anos chamada Araceli, que foi violentamente estuprada e assassinada em 1973, aos 8 anos de idade.
esse crime ficou impune, né? Os culpados não foram punidos, mas a gente precisa entender que essa é uma luta da sociedade como um todo. Então, eu te convido para olhar com carinho para todas as crianças, orientá-las para que elas fiquem cientes daquilo que possa prejudicar, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima semana.